Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem já acordou, diga eu. Quem não acordou, acorde, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus nos deu uma noite muito abençoada para dormir, e eu creio que nós dormimos bem, em nome de Jesus. Queridos, abra aí as vossas Bíblias. Vamos para a ministração da palavra de Deus. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, onde nós estaremos ministrando a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, e o verso de número 26. Glória a Deus. Toda honra, toda glória é dada ao Senhor. É um privilégio nós estar aqui na casa de Deus, poder estar louvando e exaltando o nome do Rei, que morreu na cruz, né, irmão, por nós, para nos garantir a remissão dos nossos pecados. Quem encontrou a palavra, diga amém. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 26. Porque todas as vezes que comerte este pão e beberte este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos ler novamente. Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Levante as mãos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, fala conosco nesta manhã, Pai. Fala o coração da Tua igreja, fala o coração do Teu povo. Alegra os nossos corações diante da Tua presença, em nome de Jesus. Pode tomar o assento, e eu quero pedir à igreja a sua atenção para que o Senhor fale conosco aqui neste lugar. Irmãos, o relato que o apóstolo São Paulo traz para a igreja de Corinto, ele orienta que todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós entendemos dentro deste relato bíblico que a Santa Ceia não é nada mais, nada menos do que um anúncio da morte do Senhor. Então todas as vezes que nós se reunimos para participar da ceia do Senhor, para comermos o pão e nós bebermos do vinho, nós estamos anunciando, nós estamos mostrando que Jesus morreu na cruz. Jesus, ele foi morto. Então a Santa Ceia é um anúncio da morte de Cristo até que Ele venha. Para quem não sabe, a mesa onde nós colocamos o pão, colocamos o vinho, é como se fosse, aqui é como se fosse um culto fúnebre, onde nós estamos reunidos em memória de alguém. E a Santa Ceia, ela é em memória de Cristo, porque Ele morreu por nós na cruz do Calvário, derramou o seu último sangue, a gota de sangue, para que nos pudesse garantir a remissão dos nossos pecados. Você percebe que a Santa Ceia é o anúncio da morte, ou seja, nós estamos em memória de Cristo. E quando nós fazemos aqui um olhar voltado para a Escritura,
a gente vai perceber que a Bíblia, ela sempre falou da morte de Cristo, ou ela fez o prenúncio da morte de Cristo. Se você abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 16, abra aí a tua Bíblia, verso 21 e o verso 22, Jesus estava diante dos discípulos, e Jesus ele vai predizer a sua morte, dizendo que ele morreria, mas ele também ressuscitaria. Então Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição, porque os discípulos que andavam com Jesus, eles tinham total consciência que Jesus seria morto na cruz, que Jesus seria entregue nas mãos dos malfeitores e seria morto. Então os discípulos eles tinham essa consciência, porque Jesus vinha falando para eles, ou predizendo a sua morte, que Jesus morreria, mas ressuscitaria. Abra aí a tua Bíblia comigo, por gentileza. Vamos reafirmar este versículo. Mateus capítulo 16, versículo 21. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então os discípulos eles tinham total consciência que Jesus iria ser morto na cruz. Jesus também prediz aos seus discípulos que ele seria entregue nas mãos dos homens maus. Ou seja, Jesus foi entregue na mão dos judeus, mas quem matou Jesus foi os romanos. E a Bíblia mostra aqui que Jesus também predisse aos discípulos que ele seria entregue nas mãos dos homens. Mateus capítulo 17, versículo 22. Ora, achando eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Então os discípulos também tinham essa consciência, porque Jesus prediu a eles que ele seria entregue na mão dos homens, os homens o matariam, mas o discípulo também tinha consciência que Jesus ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Quem está comigo, levante as mãos. Então isso aqui, irmão, não é nada mais, nada menos do que o anúncio da morte de Cristo. E nós temos aqui 11 motivos porque Jesus morreu na cruz. Primeiro motivo está em João 15, versículo de número 13. Jesus ele deu a sua vida por seus amigos. Eu gostaria que você lesse comigo. Abra aí a tua Bíblia. Vamos para o ensino bíblico. João capítulo 15, versículo de número 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então o amor de Jesus foi um amor tão grande, que ele deu a sua vida em favor dos seus amigos. Esse foi o primeiro motivo de Jesus Cristo morrer na cruz. O segundo motivo de Jesus morrer na cruz, Jesus, como bom pastor, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Agora olha aqui para o pastor. Todo aquele que segue a Jesus, todo aquele que professa a Cristo, ele é considerado uma ovelha de Cristo. E Jesus ele deu a sua vida pelas suas ovelhas, como diz João capítulo 10, versículo de número 11. Olha o que o texto diz: eu sou o bom pastor,
e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quando nós lembramos da cruz, a cruz simboliza uma ação de bondade. Jesus, ele deu a sua vida para resgatar o seu povo, para resgatar aqueles que lhe aceitarem como o único, suficiente Salvador da sua vida. O terceiro motivo de Jesus ter morrido na cruz, Jesus, ele foi entregue pelo conselho e foi morto pela mão de homens injustos, ou seja, na mão de romanos. E nós temos isso, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 23. Abre aí a tua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 23. E este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prender-te crucificando e matar-te pela mão de homens injustos. Jesus, ele morreu, olhe para cá para você aprender, pela mão de homens injustos. Os homens que mataram a Jesus eram homens cruéis, homens injustos. E esse foi o terceiro motivo, terceiro motivo de Jesus ter morrido, ser entregue para morrer na cruz. O quarto motivo, Jesus foi crucificado pelos soldados, homens que eram acostumados a cometer crueldade, homens que eram acostumados a crucificar malfeitores na cruz. Eram homens que eram acostumados com aquelas práticas de crucificação. Então Jesus, ele foi crucificado por soldados. João capítulo 19, abre aí a tua Bíblia, capítulo 19, versículo de número 23, diz assim a palavra, ó: e tendo, pois, o soldado crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Então Jesus, ele foi morto, crucificado pelos soldados. O quinto motivo de Jesus ter morrido na cruz, irmãos, é porque antigamente nós éramos considerados inimigos da cruz de Cristo. Nós não éramos amigos da cruz, nós éramos inimigos. Como diz Romanos 5,10, sendo inimigos, nós fomos reconciliados com Deus através da morte do seu Filho. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Porque antigamente nós éramos, irmãos, nós éramos considerados inimigos da cruz. Mas agora, reconciliados com Deus, nós não somos mais inimigos da cruz, porque agora nós somos reconciliados com Deus através do seu Filho. Quem pode glorificar a Deus por isso, levante a mão. O sexto motivo porque Jesus morreu na cruz, Jesus, irmão, sendo em forma de homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente à morte de cruz. Como diz Filipenses capítulo 2, versículo 8, que vai dizer que a Bíblia diz que maldito era aquele que fosse morto na cruz, maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro. Jesus, ele se fez maldição, sendo Deus, mas ele se humilhou, olha aqui para mim, aceitando a forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Quando Jesus vai para a cruz, vai para o madeiro, ele estava se sujeitando, humilhando a si mesmo e sendo obediente para morrer na cruz por mim e por você. Quem pode glorificar a Deus, levante as mãos. Porque a nossa redenção, ela foi conquistada na cruz, irmãos. O sétimo motivo de Jesus ter morrido na cruz está na primeira epístola de João, capítulo 2,
versículo 2, abre aí a tua Bíblia. Jesus, irmãos, ele foi a propiciação pelos nossos pecados. O que seria propiciação? Vem da palavra propiciatório. O propiciatório não é nada mais nada menos do que a tampa da arca da aliança. Não tinha a tampa da arca, onde estavam os querubins? Ali era chamado de propiciatório. Jesus, ele foi a propiciação. Jesus foi o sacrifício. Jesus, ele foi o sacrifício por nós, irmãos. Na cruz do Calvário, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Abre aí a tua Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Quem pode glorificar a Deus? Irmãos, Jesus, ele nos ensinou a caridade. Quando ele deu a sua vida por nós, ele se entregou. Ele se entregou para morrer por nós na cruz do Calvário. E Jesus é o maior exemplo de caridade, porque ele deu a sua vida por nós. Irmãos, a maior obra que Jesus já fez por nós foi nos redimir, entregar a sua vida em resgate de muitos. E por isso nós temos que glorificar a Deus. Levante as tuas mãos, porque hoje nós somos salvos, nós somos redimidos pelo poder do nome de Jesus. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Olha que a palavra diz, irmãos, olha o que o texto diz. Olha aqui para mim. Conhecemos a caridade nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar vida pelos irmãos. Se ele deu a vida em nosso favor, em nosso resgate, nós também devemos fazer a caridade, ajudar o nosso semelhante, ajudar o nosso próximo. Olha aqui para mim, deixa eu ensinar algo aqui. Essa caridade é uma caridade mútua. Deixa eu ensinar o que é mútuo. Eu ajudo, mas você me ajuda. Quem está me entendendo? Não é só aquela ajuda, não, eu vou lá porque o pastor está pregando de ajuda, então eu vou lá para o pastor me ajudar e eu não vou fazer nada por lá. Não é assim. É uma caridade mútua, é um ajudando o outro. Eu ajudo, mas eu também sou ajudado. Quem está comigo, levante as mãos. É uma ajuda mútua. Porque quando se fala de caridade hoje, ainda mais no nosso Brasil, o que tem na cabeça de muitos é: não, as pessoas têm que me ajudar, mas eu não devo fazer nada em troca. Nunca viva esse tipo de caridade. Quem está comigo, levante as mãos. Irmãos, para esse tipo de caridade que alguém só quer ser servido e não quer servir, eu tenho um ditado popular, grava aí comigo: nunca sirva café para quem não está disposto a trazer açúcar. Quem está comigo, levante as mãos. Grava aí na tua cabeça. Que essas pessoas que só querem ser ajudadas, elas não são nada mais, nada menos do que aproveitadores, sim ou não? Que elas só querem ajudar, mas não querem. Então grava o ditado: nunca sirva café para quem nunca está disposto a trazer açúcar. Grava na tua cabeça. A caridade que Jesus está nos ensinando é uma caridade mútua, é um ajudando o outro. Eu ajudo o meu irmão, mas o meu irmão também reconhece e retorna essa ajuda. Quem está comigo, levante as tuas mãos. É uma caridade mútua. É isso que a Bíblia nos ensina, nos orienta. Agora olha aqui para mim, irmãos. A nona motivo de Jesus ter morrido na cruz: Jesus entregou a sua vida pelo amor de Deus, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem está comigo, levante as mãos. João 3,16. O 10º motivo de Jesus ter morrido na cruz: Jesus, ele foi ferido
por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Como diz Isaías 53, versículo 5. O que nós aprendemos? Jesus, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados, irmãos. E o castigo que nos traz a paz não estava sobre a cruz, estava sobre Jesus. E ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Levante as tuas mãos. Foi por mim e por você, igreja. Jesus, ele foi oprimido, foi afligido, mas ele não abriu a sua boca, como uma ovelha muda. Ele foi levado ao matadouro e ele não abriu a sua boca. Ele não murmurou, ele não questionou, mas ele aceitou morrer na cruz, como diz Isaías 53, versículo 7. Então a Santa Ceia não é nada mais, nada menos do que o anúncio da morte. Quando você pegar daqui a pouco aqui o cálice, o pão e o cálice, que você segurar na tua mão, qual é o símbolo disso? Você está anunciando que Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Quando você segurar nas suas mãos, olha aqui para mim, o pão e o cálice, você está dizendo: Jesus morreu por mim lá na cruz do Calvário, e através do seu sacrifício nós fomos perdoados dos nossos pecados. Quem pode glorificar a Jesus nesta manhã? Glorifica o teu Deus bem forte nesta manhã. Então a Santa Ceia não é nada mais do que o anúncio da morte de Jesus. Fique em pé agora, por favor. Eu quero estar orando com a igreja. Quero fazer agora a oração do conserto. Pastor, eu preciso me consertar. Então ore com Deus, ore comigo agora, que as mãos do Senhor vai tocar sobre a tua vida aí neste momento. Glória a Deus. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai Santo, nós estamos diante da tua palavra. Ó Deus, nós estamos diante desta mensagem que foi ministrada, Pai, aos nossos corações. E aqui agora nós queremos pedir ao Pai perdão dos nossos pecados, perdão das nossas falhas, perdão dos nossos erros, por aquilo que nós cometemos, Pai. Ó Deus, por aquilo que nós deixamos a desejar, mas venha nos perdoar nesta manhã, que o teu sangue, Pai, venha nos perdoar de todos os nossos pecados, nos purificando. Toma, Pai, as nossas vidas em tuas mãos nessa manhã maravilhosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos da live, Deus abençoe. Fica aí na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode tirar aqui, pode tirar. Glória a Deus.